Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. 4 horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. Começamos este noticiário com o debate desta noite para as presidenciais. Em dia de celebração do 25 de novembro, Luís Marques Mendes acusa André Ventura de estar contra o 25 de abril. Em causa o momento em que o líder do Chega subiu ao púlpito da Assembleia da República para discursar e retirou, neste caso, 2 cravos vermelhos que tinham sido colocados por Mariana Mortágua. Um gesto que, segundo a interpretação de Marques Mendes, foi simbólico e não passa indiferente. Eu acho que o debate de hoje, naquilo que tem a ver aqui com o meu adversário, mostra 2 diferenças. A primeira é a seguinte: eu comemoro o 25 de novembro com todo o gosto, porque nos devolveu a Portugal a pureza dos ideais de Abril. E eu acho que André Ventura comemora o 25 de novembro porque não gosta do 25 de Abril. E ainda hoje se viu isso num pequeno detalhe. Às vezes é em pequenos gestos que se vê as grandes intenções. É a questão das rosas e dos cravos, substituir as rosas pelos cravos ou, neste caso, exatamente o contrário. André Ventura rejeitou esta acusação de Marques Mendes, diz que esta terça-feira não era o dia para se falar da Revolução de Abril. Eu o que fiz hoje foi, num parlamento que era de rosas brancas, a esquerda foi para lá, meteu cravos em cima das rosas. Eu tirei-as. Eu sou o candidato da ordem. Ao contrário do Dr. Luís Marques Mendes, que é, tanto lhe faz CPS como PSD, como estar a cumprir a lei, como não cumprir a lei, é a mesma coisa. Mas antes disso, deixe-me só fechar esta questão. Qual é para si, André Ventura, o legado do 25 de Abril? Foi o dia que nos salvou da liberdade. Nós passámos anos em que... foi o dia que nos salvou a liberdade, verdadeiramente. Porque o 25 de Abril, o que nos trouxe nos meses a seguir foi expropriações, pessoas que perderam tudo, foi a vergonhosa independência das colónias, que ainda hoje estamos a ver o que é que deu, e tudo o que aconteceu depois. Quer dizer, o 25 de Novembro é a garantia de que a liberdade se efetivou e que os devaneios da extrema-esquerda não se concretizaram. Neste debate, o tema da justiça e da corrupção foi outro que causou discórdia entre os 2 candidatos. Marques Mendes já tem um ponto na agenda para abordar o assunto, caso chegue à presidência, convocar um Conselho de Estado. A justiça está doente. E, portanto, o primeiro Conselho de Estado a seguir à minha eleição vai ser sobre reforma da justiça e combate à corrupção. Nunca houve um Conselho de Estado em Portugal sobre esta matéria. Reforma da justiça e combate à corrupção. Porque considero que esta é uma prioridade indispensável. É preciso acabar com os diagnósticos e ter iniciativa. E ter ação. Deixe-me agora acabar. E ter soluções. Toda a gente fala em diagnóstico. Toda a gente fala num acordo para esta área ou para aquela. Eu vou dar o pontapé de saída. Uma ideia rejeitada por André Ventura, que entende que tem mais ferramentas para combater a corrupção em Portugal. Se o Luís Marques Mendes acha que é um Conselho de Estado que vai resolver o problema da corrupção em Portugal, só mostra que vai fazer o mesmo que todos os outros. Concretizo. Absolutamente nada. Sim. Que é o que estes políticos estão habituados a fazer. Absolutamente nada. Eu tenho uma vantagem nos Marques Mendes. É que no Parlamento já apresentámos centenas de propostas para conseguir efetivamente combater a corrupção. Nós temos a vantagem, e eu tenho a vantagem, de ter dado a cara por medidas que efetivamente... Olha, dou-lhe um exemplo que agora o Governo até veio atrás. Que é perceber que o problema da corrupção tem que ver com o confisco dos bens de quem andou a roubar. Em vez de permitirmos conversa da treta, como francamente a sua me parece um bocadinho, nós temos que ir onde dói. Um debate que fica ainda marcado por trocas de acusações. Marques Mendes diz que Ventura leva para os debates a cassete habitual e André Ventura acusa o candidato apoiado pelo PSD de ser a marioneta do governo. Ainda nas presidenciais, Isabel Moreira, deputada do PS, vai apoiar a candidata Catarina Martins, assim é que é, na corrida às presidenciais de janeiro. Nas redes sociais, a socialista diz que a candidata apoiada pelo Bloco não entra nos concursos de independência e sabe de que lado está, principalmente no que toca a temas como o SNS e a habitação. A candidata Catarina Martins já reagiu e agradeceu, através das redes sociais, o apoio declarado da deputada do PS.
E também Catarina Martins participou esta terça-feira numa manifestação pelo fim da violência contra as mulheres. A candidata, apoiada pelo Bloco de Esquerda, diz que é preciso avançar com uma geração de políticas para travar este flagelo. A aposta na educação não é a única solução para o problema, mas, diz Catarina Martins, é fundamental. É possível ter uma outra ação na educação, em toda a escolaridade e em todos os níveis de ensino. É preciso ter uma exigência social muito maior contra o discurso que acaba por prolongar as situações de violência e de ódio, e é preciso também no nosso espaço público, que é um espaço público alargado, que vai desta praça aos órgãos de comunicação social que aqui estão, mas também às redes sociais, a todo este espaço público, fazer uma condenação firme do discurso misógino e educar para a igualdade. No mesmo sentido, vão as palavras do candidato presidencial apoiado pelo LIVRE, Jorge Pinto. Há medidas que têm de ser tomadas no que diz respeito à educação dos mais jovens, no que diz respeito à formação das forças de segurança e depois medidas ainda mais concretas, como por exemplo as ferramentas económicas que permitam às mulheres libertar-se de uma relação abusiva e violenta, como por exemplo o subsídio de desemprego para vítimas de violência doméstica, que é já uma realidade. É se calhar preciso divulgar mais esta ferramenta que já existe para que as mulheres que são já vítimas de violência se possam libertar da mesma. Esta marcha pelo fim da violência contra as mulheres juntou esta terça-feira centenas de pessoas em Lisboa. As mulheres que representam 70% das vítimas deste crime, dados do Instituto Nacional de Estatística, que reportam à última década. Falamos de ameaças, violência psicológica, física e também sexual. E o PS assinalou esta noite o 25 de novembro com algumas figuras históricas do partido e prometeu libertar esta data da interpretação feita pela direita. Numa comissão política nacional no Largo do Rato, os socialistas assinalaram este dia com nomes como Manuel Pedroso Marques, Isabel Soares ou Manuel Alegre. No final das memórias, o secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, prometeu celebrar a data depois de afastar as interpretações que diz erradas feitas pelos partidos de direita. Miguel Vítor Dias. Para o líder do PS, o atual governo prejudicou a forma como se assinala ao 25 de novembro. Tendo sido já comemorado por governos anteriores, designadamente por governos do PS e pelo próprio Mário Soares, o 25 de novembro deve ser comemorado. Mas não com o método reducionista escolhido pelo atual governo. A promessa de tirar a data das mãos da direita, feita por José Luís Carneiro, que, numa resposta ao Chega, recordou o histórico do PS para o fim da unicidade sindical. Aos que nos acusam hoje de tentativas de instrumentalização da UGT a propósito da greve geral, lembro que foi o PS a defender o pluralismo contra a unicidade sindical. O líder do PS que seguiu Marcelo Rebelo de Sousa para sugerir também a atribuição da patente de Marechal a Ramalhianes, que o antigo Presidente da República já disse não querer. Numa noite de históricos, Manuel Alegre diz que uma data não substitui a outra, considerando novembro o momento da correção da trajetória. O 25 de novembro é uma consequência do 25 de abril. O 25 de novembro é uma correção dos desvios que foram introduzidos no 25 de abril. É uma vitória do 25 de abril. E também é uma derrota daqueles que mais à direita pensavam fazer de Portugal um novo Chile ou uma nova Pinochet. Mas lembrou, à direita, que há 50 anos faltou à chamada. Não havia nenhum dirigente da direita, sobretudo aqueles que agora se querem apoderar do 25 de novembro contra o 25 de abril. Já Isabel Soares lamentou os tempos políticos atuais para pedir ao PS que não abdique do seu legado. Tenhamos orgulho na nossa luta e na nossa história e, sobretudo, agora cresce assustadoramente o discurso do ódio, do medo, do racismo e da xenofobia, como ainda hoje vimos na Assembleia da República, aquela vergonha das flores. A filha de Mário Soares, um dos nomes mais citados nesta noite, de evocação do 25 de novembro na sede nacional do PS. Jornalista Miguel Vítor Dias com os destaques da Comissão Política Nacional do PS, que assinalou esta noite os 50 anos do 25 de novembro.
E os líderes da coligação das vontades, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o chanceler alemão Friedrich Merz declararam apoio aos esforços de paz liderados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os três líderes encabeçaram uma reunião virtual esta terça-feira com os 35 membros da coligação, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Em comunicado, os líderes presentes mostraram o apoio inabalável à Ucrânia e a uma paz justa e duradoura e condenaram os recentes ataques russos. Também esta terça-feira, o Presidente da República alertou a alguns riscos a propósito destas negociações para a paz na Ucrânia. Marcelo Rebelo de Sousa diz que a procura de um resultado muito imediato pode criar um problema muito grave a breve prazo. Segundo o Presidente da República, o problema é muito simples. Se aquilo que se conhece não respeita certos valores e princípios, provavelmente não é uma paz duradoura. Se aquilo que se consegue não respeita certos valores e princípios, provavelmente não é uma paz duradoura. Ou seja, que viola a e então, do Estado ucraniano. Quer dizer que deve fazer-se tudo pela paz, mas não de tal maneira que para ter um determinado resultado muito imediato, se cria um problema muito grave, num prazo não muito longo. Aqui o alerta deixado por Marcelo Rebelo de Sousa à margem de uma conferência sobre o 25 de novembro de 1975 na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa. O Presidente da República não comentou em concreto os contactos em curso nem as posições das duas partes, Ucrânia e Rússia, mas referiu que há vários processos a decorrer em simultâneo. Ponto final neste noticiário das 4 da manhã. A informação regressa às 4h30 para a Síntese Informativa. Continuo com a Rádio Observador. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.